Muito bem, então sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 12 desta disciplina de Introdução à Administração no Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas. Sejam vocês que estão acompanhando a aula ao vivo, sejam vocês que não puderam estar conosco na aula ao vivo, estão acompanhando a aula posteriormente. Vamos nos localizar de imediato, lembrando que estamos na parte 2 da nossa disciplina. Hoje, 12 de novembro, vamos ministrar a aula 12. Vocês se recordam que nas últimas aulas nós nos deslocamos da abordagem clássica para a abordagem contemporânea da administração, estudando as escolas contemporâneas. Na última aula nós estudamos a escola do comportamento organizacional e na aula de hoje nós vamos estudar a escola de sistemas, ou pensamento sistêmico, ou teoria geral dos sistemas. A nomenclatura varia a partir dos livros didáticos adotados. Cada livro tem uma nomenclatura. Por exemplo, no livro do Maximiano, que nós utilizamos para a aula de hoje, o capítulo é intitulado Pensamento Sistêmico. Então, para iniciarmos a nossa aula, eu começo sempre com aquele instante, recordar é viver. E o que ficou da aula de número 11? Como a aula de número 11 foi uma aula assíncrona, isto é, ela foi gravada, e vocês assistiram a gravação independente do turno, matutino e noturno, vocês têm a oportunidade, se for ao caso, no final deste processo de recordar é viver, realizar perguntas com as suas dúvidas e questões relativas à aula 11. Na aula 11, nós tratamos da teoria geral de sistemas. Mas como a aula foi gravada, nós não tivemos como realizar a correção da questão da aula 10. Então, eu inicio esta revisão com a questão da aula 10. Vocês se recordam que na aula 10 nós fizemos uma síntese das escolas clássicas da administração, interrelacionando os princípios e técnicas destas escolas com o setor público. E eu coloquei uma questão para vocês que vocês entregaram na semana passada, que é esta, pedindo para vocês discorrer sobre os princípios das escolas clássicas formais. Esse é um conceito que nós vamos visualizar em instantes. E uma vez identificadas as escolas clássicas formais, eu pedia na questão para vocês relacionarem os seus princípios com as organizações públicas. Vocês poderiam utilizar exemplo de uma organização pública concreta, ou, se preferirem, realizar apontamentos sobre o setor público brasileiro em geral. Antes de olharmos para um padrão de resposta, a partir da resposta de um ou dois alunos, vamos recordar este conceito que eu coloquei em vermelho neste slide, isto é, escolas clássicas formais. Vejam esta ilustração. Sempre que pensamos as escolas clássicas da administração, nós recordamos de imediato de 4 escolas. O Taylorismo ou administração científica, o Fayolismo ou processo administrativo, a burocracia, às vezes apresentada como estudo da burocracia ou teoria da burocracia, e a escola de relações humanas. Taylorismo, Fayolismo e burocracia, embora tenham as suas diferenças, são escolas clássicas da administração que têm em comum a abordagem formal da organização. Por exemplo, o Taylorismo está estudando a racionalização dos processos de trabalho na linha de produção. O Fayolismo está estudando a aplicação de princípios administrativos considerados universais para a estrutura organizacional em qualquer organização. E a teoria da burocracia, que nos traz a ideia de um sistema formal baseado na autoridade racional legal. Essas 3 escolas
são escolas clássicas formais da administração, enquanto a Escola de Relações Humanas se desloca da abordagem formal para a abordagem informal. E vocês se recordam por quê? Porque ela vai estudar as pessoas, então ela não está preocupada com as funções, com os processos e com as estruturas, mas sim ela está voltada aos comportamentos e relacionamentos humanos na organização. E vocês se recordam que todas as escolas clássicas da administração têm como característica estudarem as organizações como um sistema fechado. Pois bem, a pergunta então pedia para vocês mobilizarem princípios do Taylorismo, do Fayolismo e da burocracia aplicados às organizações públicas. E vocês se recordam que na aula de número 10, quando estudamos o texto do Denhard, é um texto que ele apresenta a teoria da administração pública desde Woodrow Wilson a Dwight Waldo, ou seja, percorrendo um horizonte de tempo entre meados do século XIX, sobretudo a partir da obra Estudo da Administração de Woodrow Wilson, em 1887, até meados do século XX, Denhard aponta que a administração pública ela acabou evoluindo como uma ciência par e passo com a administração de empresas, dentro da ideia de um administrative management, ou de uma gestão administrativa, que também se utilizava de princípios da escola clássica, por exemplo, do fayolismo, só que com adaptações. Vocês se recordam, por exemplo, que nessa aula nós falamos do PODSCORB, que é um acrônimo que faz adaptação do processo administrativo fayolista para as organizações públicas, compreendendo que no setor público o processo administrativo se inicia com o planejamento e termina no orçamento. Vocês se recordam que a teoria da administração pública, nesse período, ela acabou se desenvolvendo voltada para a dicotomia entre política e administração, buscando separar a administração da política, e com essa separação que estava se buscando era a eficiência das organizações, o que guardava relação com a burocracia weberiana, enfim. Então, durante 75 anos, a teoria da administração pública, ela se desenvolveu par e passo com os princípios das escolas clássicas formais. E nessa questão, o que nós estamos procurando explorar é como que esses princípios das escolas clássicas formais ainda estão presentes nas organizações públicas contemporâneas, ou seja, na atualidade. E vocês, nessa questão, poderiam simplesmente tomar uma organização, uma política pública e descrevê-la, mostrando como esses princípios estão presentes, ou poderiam também fazer apontamentos amplos em torno do setor público brasileiro. Então, uma questão relativamente simples, e apenas para observarmos se vocês compreenderam adequadamente a questão, e eu utilizar o padrão de resposta de vocês para aprofundar a minha explicação, eu convido, nesse instante, um ou dois alunos a abrirem um microfone e dividirem sua resposta conosco. Então, por favor, pessoal, fiquem muito à vontade, lembrando que vocês não estão sendo avaliados. Pelo contrário, nós estamos aqui buscando um diálogo neste início de aula. Quem se habilita, por favor? Oi, professor, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? É com a Vitória. Oi, Vitória. Tudo bem? Agora Tudo certo. localizei aqui. Muito bem, então vamos ouvir a sua resposta.
Então, eu comecei fazendo uma apresentação mais ampla, né, falando sobre quais são as áreas formais, né, da administração, e aí depois eu começo falando um pouquinho sobre os princípios da administração científica, os que ainda estão presentes nas administrações públicas da contemporaneidade. E aí o que eu falo primeiro são a seleção e treinamento de pessoal e a cooperação entre administradores e trabalhadores, os quais melhoram a eficiência das organizações e por isso ainda se perpetuam na contemporaneidade. E aí eu usei o exemplo da Caixa Econômica Federal, que a seleção para se trabalhar lá dentro é feita através de um concurso e ao ser admitido, a área de recursos humanos treina o candidato para que ele se adapte à organização e busque os melhores objetivos para ela. E ainda usando esse exemplo, o princípio da cooperação entre administradores e trabalhadores pode ser percebido através da presidência da organização, que é responsável por coordenar e supervisionar o trabalho das vice-presidências, que são várias vice-presidências dentro da Caixa Econômica Federal. Aí, em segundo plano, da administração clássica, são a divisão do trabalho, a subordinação dos interesses individuais aos gerais, a remuneração do pessoal, a iniciativa e o espírito de equipe. Aí vê-se a organização do trabalho nas organizações públicas através da especialização dos trabalhadores para diferentes trabalhos, como, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, a divisão entre conselhos que se subdividem em presidente da Caixa, vice-presidente de fundos de investimento, vice-presidente de risco, vice-presidente da rede de varejo. Aí, por fim, os princípios da teoria da burocracia na administração e setor público são o formalismo e a impessoalidade e o profissionalismo. Aí eu falei, né, que é importante dizer que esses princípios geram disfunções burocráticas que ainda estão presentes nas organizações, e é possível verificar os princípios apontados anteriormente nas organizações públicas, o formalismo no sistema de normas que regem as organizações, a impessoalidade na ideia da obediência devida ao cargo e não ao ocupante do mesmo, e o profissionalismo na ideia de profissionalização e especialização dos trabalhadores. Aí eu falei um pouquinho mais, de novo, sobre as disfunções que estão mais presentes nas organizações da contemporaneidade, e é isso. Acho que eu falei muito rápido, mas é isso. Muito bem, Vitória. Resposta muito completa. Em primeiro lugar, elegendo uma organização. Você pegou um banco público, que é a Caixa Econômica Federal. Claro que aqui nós não estamos preocupados com a classificação da organização, mas é importante sempre pensarmos, por isso vou aproveitar a sua resposta para essa reflexão. Quando pensamos o setor público é muito heterogêneo do ponto de vista organizacional. Por exemplo, a questão da autonomia. No Poder Executivo, do ponto de vista do direito administrativo, algo que vocês vão estudar no segundo ano do bacharelado em gestão de políticas públicas, as organizações públicas se dividem em administração direta e administração indireta. A administração direta são órgãos que estão ligados ao Poder Executivo. A administração indireta são entidades que geralmente têm autonomia gerencial e financeira, nas quais estão as empresas públicas, as fundações e as autarquias. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Lembrando que as empresas públicas podem ser empresas públicas, quando todo o capital pertence ao setor público, ou sociedade de economia mista, quando essa empresa pública tem uma parte do capital público e uma parte do capital privado. Exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Isso faz com que o Banco do Brasil, por exemplo, seja muito mais permeável à gestão empresarial de mercado, porque tem um capital público e privado. Enfim, quando você estuda a modernização nas organizações bancárias brasileiras nos últimos 25 anos, com a desregulamentação do setor bancário, os bancos públicos começam a competir com bancos privados e eles se tornam mais permeáveis à gestão empresarial. Mas voltando à Caixa Econômica Federal, a sua resposta está completa, você identificou muito bem princípios das escolas clássicas de administração que estão na organização da produção e do trabalho da Caixa Econômica Federal.
sobretudo da administração científica e do processo administrativo, e indiretamente da burocracia. É importante lembrarmos que as organizações bancárias, independentes e públicas ou privadas, elas precisam buscar muito esse processo de especialização do trabalhador. Isso é fundamental, né, para você ter essa eficiência operacional. Algo que você percebe, né, indo, por exemplo, numa agência bancária, como você tem múltiplos cargos e cada trabalhador exerce uma função muito específica. Isso acontece tanto em bancos privados como nos bancos públicos. E eu não estou olhando aqui para o back-office dos bancos, né, que são essas áreas meio. Eu estou olhando mais, obviamente, para uma agência, porque todo mundo consegue visualizar uma agência, porque já visitou uma agência bancária. E o mercado bancário ele é muito neo-taylorista, ou seja, ele está muito baseado numa organização do trabalho no indivíduo, por mais que exista o conceito de equipe de trabalho. Então, isso é só para mostrarmos que poderíamos responder uma questão como essa a partir de uma organização como a Caixa Econômica Federal, a partir de múltiplas ilustrações, a depender de qual é o princípio e de qual escola você deseja exemplificar. Eu só faria uma pequena correção, mas você não precisa se preocupar com isso, Vitória. Quando está se falando da cooperação entre chefias, né, e os trabalhadores. Para a administração científica, essa cooperação está muito no nível operacional da administração. Então, a chefia, nesse caso, são supervisores, são pessoas que estão próximas dos trabalhadores que estão executando o trabalho, e não necessariamente da alta direção da organização, como você exemplificou a partir dos cargos de presidente e vice-presidente. Mas não precisa se preocupar, isso não anula a sua questão, eu só estou aproveitando a sua resposta para realizar essa correção. E vamos lembrar que, sendo a Caixa Econômica Federal uma empresa pública, toda empresa pública ela está sujeita a processos de interferência política. Se vocês forem estudar um pouco além o porquê de tantas vices-diretorias na Caixa Econômica Federal, tem hora que elas se justificam tecnicamente, mas tem hora que elas se justificam politicamente, através da gramática política da formação de governos de coalizão baseado na nomeação de pessoas que pertencem aos partidos políticos da coalizão. Olhem, por exemplo, a partir de um estudo, não é o caso para vocês, mas eu só estou chamando a atenção, quantos desses vice-presidentes da Caixa, às vezes, são nomeados a partir de indicações políticas de partidos políticos que querem ocupar esses cargos. Então, se você comparar a quantidade de vice-presidências na Caixa com outros bancos, você vai ver que a Caixa Econômica Federal ela tem muito mais vice-presidências do que os demais bancos, né? Mas o que acaba podendo se justificar tecnicamente ou politicamente. Só estou colocando isso para vocês sempre não tentarem justificarem tudo sobre a técnica, mas também considerarem, né, quando estão analisando organizações públicas, o argumento político. Mas foi muito boa a sua resposta, Vitória. Vamos, na sequência, vermos se temos mais uma resposta de alguns alunos. Por favor, fiquem à vontade. Quem se habilita? Precisamos apenas de mais uma resposta, pessoal. E vejam, só estou aproveitando a resposta para aprofundar a explicação. Vocês não estão sendo avaliados, por favor. Só para termos um mínimo de diálogo no decorrer da nossa aula. Eu posso falar a resposta.
Quem está falando? É, Laís. Só um instante. Muito bem, Laís. Então, a palavra está com você. Como que você respondeu essa questão? Então, eu comecei falando um pouco sobre cada organização, né? Sobre o Taylorismo, a burocracia e também o faiolismo. E depois eu identifiquei uma organização, o sistema educacional do nosso país, né? Que no período de 1930 e 1960 ele tem um modelo mais tradicional, burocrático e hierarquizado. E ele enfatiza a obediência às normas, valorizando a obediência às regras e ao formalismo em detrimento do aperfeiçoamento profissional. E a partir da década de 80, a partir de novos movimentos sociais, ele se opõe a ideias técnico-funcionalistas, predominantes nas décadas anteriores, e ele apresenta uma organização constante de opiniões e interesses dos diversos grupos que formam a escola. E a terceira tendência, que é mais recente, é a partir dos anos 90, substituindo o eixo da democratização pelo discurso administrativo economicista, e é possível dizer que é a busca maior na qualidade do ensino e a qualidade do gerenciamento da escola e suas diversas áreas de atuação. Aí foi isso, basicamente. Muito bom, Laís. Enquanto você estava falando, eu estava procurando um livro aqui que faz essa discussão. Eu apreciei muito a sua resposta, né? Porque você pegou a organização do sistema de educação pública no Brasil e baseado, obviamente, em alguma literatura ou um conjunto de literaturas, você propõe uma periodização a partir da influência da organização desse sistema. Ou seja, a partir da década de 30, a influência funcionalista de organizar o sistema internamente a partir das escolas clássicas da administração, sobretudo a constituição de um sistema formal e dos seus processos, muito bem descrito. É isso. Para qualquer área do setor público, se nós nos remetemos a esse período entre os anos 30 e os anos 60, sobretudo, são períodos de racionalização, que é como que você institui um sistema que seja rígido, estanque, que tenha previsibilidade e que, portanto, constitua um sistema formal. Né? Como você muito bem colocou, a relação desse período com o funcionalismo administrativo. Com o processo de redemocratização, as organizações, gradativamente, elas vão se tornando menos um sistema fechado e mais um sistema aberto. Paremos e pensemos, na década de 80, nós temos uma profusão de relações sociais que começam a ocorrer entre as organizações públicas e a sociedade. E na escola não é diferente. A forma em que as escolas passam a se abrir para a comunidade, agora elas não estão apenas funcionando como um sistema fechado, mas um sistema aberto de diálogo com as comunidades, com as famílias, trazendo os pais para dentro de sala de aula. Isso tem até um nome na educação, que é o movimento, né, da democracia nas escolas. Né? E claro, cada autor vai denominar esse momento de uma forma distinta, né? Mas sempre tem a ideia da forma em que a gestão escolar se coloca para a democracia, ou gestão democrática da escola. E, obviamente, que a partir dos anos 90, na égide da New Public Management, a gente começa a discutir desempenho no setor público. E a discussão de desempenho no setor público, como vocês se recordam de uma das nossas primeiras aulas, ela começa a trazer uma série de critérios e indicadores de eficiência, de eficácia, de efetividade. Entre os indicadores de eficácia se discute, por exemplo, a qualidade, a própria ideia do que seja qualidade em educação, dando origem a indicadores como, no caso do Brasil, o IDEB, o Índice de Educação Básica.
Enfim, né, tudo isso está dentro de um processo de racionalização da gestão escolar para desempenho. Muitas vezes a literatura da área de gestão da educação ou gestão escolar apresenta esses paradigmas ou modelos de gestão como paradigmas conflitantes, mas do ponto de vista de abordagem, mas eles também podem conviver no âmbito de uma escola, né? Você pode observar uma escola como organização e ela simultaneamente ser aberta para a comunidade e ter claramente uma pactuação com o conjunto de professores e funcionários para o alcance de um determinado desempenho. Isso depende, por exemplo, muito do perfil do diretor de escola. Isso é só para mostrar que, às vezes, na literatura, cada uma dessas abordagens se apresenta como um modelo de gestão distinto, mas esses modelos podem ter uma amálgama, né, uma justa posição e terem seus princípios todos presentes no âmbito de uma unidade escolar ou mesmo na gestão de todo o sistema de educação. Mas a principal característica da sua resposta é mostrar essa transição que houve no sistema de educação de um sistema fechado para um sistema aberto, que é uma característica que ocorre nas organizações na transição das escolas clássicas para as escolas contemporâneas. Lembrando que a segunda metade do século XX nós temos a transição para a abordagem de sistema aberto. E no caso brasileiro, essa abordagem de sistema aberto ela está muito relacionada ao processo de redemocratização, quando as organizações públicas antes herméticas e ou insuladas, elas passam a se relacionar abertamente com a sociedade, a partir de princípios de administração participativa, transparência e controle social. A própria discussão de desempenho é uma discussão de sistema aberto. Afinal, a própria sociedade também quer discutir desempenho na escola, né? Não basta ter o filho matriculado, você tem que pensar qual é o resultado dessa matrícula na escola em termos de aprendizagem, em termos de uma formação propedêutica na educação para que essa criança ou adolescente tenha continuidade nos estudos. Enfim, ao fim e ao cabo, para que essas crianças e adolescentes tenham uma formação pela dimensão social para a cidadania e pela dimensão econômica para se formar como cidadãos produtivos, né? Como está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A ideia de um cidadão produtivo é um papel para a educação, tanto de formação para a cidadania, a dimensão social, quanto de formação para o mercado de trabalho, a dimensão econômica. Então, também uma resposta muito boa, no teu caso, não analisando uma organização pública, mas um sistema de políticas públicas, o sistema de educação pública. Então, temos aí muito boas respostas, tanto da Vitória como da Laís. Alguma dúvida, pessoal? Questão? Alguém quer fazer alguma complementação? Este é o momento antes de prosseguirmos com a nossa aula. Muito bem. Então vamos prosseguir. Eu vou só compartilhar a nossa tela. Vamos ver se temos alguma observação no chat. Nenhuma observação. Neste momento, 23 pessoas na sala, portanto, 21 alunos. Vou compartilhar a tela novamente para prosseguirmos com a aula de hoje. Muito bem. Dando continuidade ao nosso instante Recordar é Viver, eu quero tratar brevemente do conteúdo da última aula que foi gravada, que foi a apresentação da Escola do Comportamento Organizacional. Uma escola que é naturalmente um desdobramento da Escola de Relações Humanas a partir dos anos 50.
Lembrando que a Escola de Relações Humanas, nos anos 30, ela acaba desconsiderando a organização formal, o que acabava com que muitos a consideram uma visão romântica da administração. O comportamento organizacional, ele vai rejeitar alguns pressupostos das escolas clássicas, mas ele sempre vai buscar equalizar essa abordagem informal com a abordagem formal da organização. Esta é a primeira escola contemporânea da administração que tem, portanto, duas características. Além de começar a deslocar o estudo da administração para as organizações como sistemas abertos, é uma escola que busca equalizar o formal com o informal. Então vamos recordar o que trabalhamos na aula passada. A escola do comportamento organizacional, ela rejeita a administração científica pelo pressuposto do homem econômico, porque ela vai apresentar o pressuposto do homem administrativo, de Herbert Simon. O homem econômico é sempre aquele ser que maximiza, como se a racionalidade fosse ilimitada. Mas a partir de meados dos anos 50, vários autores, como Herbert Simon, vão demonstrar que a racionalidade não é ilimitada, ela é limitada. Você não tem todo o tempo para tomar uma decisão, você toma uma decisão diante de uma assimetria de informação. Isso caracteriza uma racionalidade limitada. Isso é só para ilustrarmos, então, como que o comportamento organizacional, né, tem uma concepção distinta do homem econômico, que é o que nós chamamos de homem administrativo. Essa escola, igualmente, rejeita a concepção dos humanistas da Escola de Relações Humanas. A Escola de Relações Humanas acreditava que a satisfação do trabalhador, por si, gerava eficiência. Quando a gente sabe que a satisfação do trabalhador é importante, mas você também tem que pensar nos processos e na estrutura de trabalho, como pressupunham escolas clássicas formais. E essa escola vai dizer, olha, pensar apenas a organização como máquina, como um conjunto de processos ou estruturas é insuficiente. Nós precisamos pensar no comportamento organizacional. Então, a escola do comportamento organizacional, ela tem dois pressupostos. O primeiro pressuposto é entender as características que diferenciam as pessoas em uma organização. Uma organização é um agrupamento social. Como um agrupamento social, você tem um conjunto de pessoas. Nesse conjunto de pessoas, você precisa compreender as diferentes personalidades, estilos comportamentais, habilidades e sentimentos para melhor alocação dessas pessoas no trabalho. Isso é um pressuposto do comportamento organizacional. Um segundo pressuposto do comportamento organizacional é a compreensão do comportamento coletivo das pessoas. Para além do comportamento individual, o estilo de cada um, a personalidade, suas habilidades, ou a inteligência emocional, nós precisamos compreender o resultado dos agrupamentos sociais a partir da interação entre as pessoas nas organizações. Por exemplo, o que nós chamamos de cultura organizacional. Qual é a cultura organizacional em termos de valores e crenças, por exemplo, das pessoas que trabalham numa determinada organização? Como que a interação entre essas pessoas acaba definindo um padrão de trabalho? Então, esses são dois pressupostos desta escola do comportamento organizacional. Escola essa que traz múltiplos aspectos, que são considerados novos para o estudo da administração a partir de meados do século XX. Por exemplo, o conceito de organização como sistema social. Então, a organização não é meramente um sistema técnico de processos, estruturas e instrumentos de trabalho. Organização também é um sistema social de comportamentos, relacionamentos e interações entre pessoas. Nós precisamos compreender como que esse conjunto de relacionamentos e comportamentos gera o que nós chamamos de cultura organizacional, como que cada organização tem uma cultura distinta.
Isso faz parte da própria trajetória da organização e das suas crenças e valores. Qual é o tipo de padrão de trabalho de cada uma das equipes de trabalho, né? O processo de motivação nas organizações, o papel da liderança, a função da comunicação interna, como que a organização dialoga com um conjunto de trabalhadores, tentando, por exemplo, gerar um senso de pertencimento. As pessoas que trabalham na organização se sentem pertencidas a essa organização, por exemplo. Qual é o tipo de supervisão que elas têm? Uma supervisão mais baseada em chefia, para cumprimento, então, de ordens relacionadas ao controle, ou é um tipo de supervisão mais baseado na autonomia do funcionário? Enfim, aqui nós estamos trazendo uma série de aspectos que até então não eram tratados, ou quando eram tratados ainda eram subexplorados na escola de relações humanas. E com a escola do comportamento organizacional, esses aspectos vão se desenvolvendo. Então, novas teorias da motivação, novas teorias sobre liderança, novos princípios para se pensar processo decisório, mudança organizacional ou comunicação interna nas organizações. E essa escola, ela tem múltiplas influências, se nós olharmos para as áreas de conhecimento, também conhecidas como ciências do comportamento organizacional. Desde a psicologia, que vai estar olhando para a diferença entre os indivíduos, até a ciência política. A ciência política ela começa a se tornar importante no estudo da administração e da administração pública em meados do século XX, dando origem, inclusive, à sub-área de políticas públicas. Quando vocês estudaram alguns modelos de políticas públicas na disciplina de introdução às políticas públicas, tais como o modelo incremental, o que é o modelo incremental do Charles Lindblom? É um modelo que parte, por exemplo, da racionalidade limitada, mostrando que muitas vezes o ator político, embora ele tenha um poder assimétrico, em alguns casos ele não consegue impor a sua vontade. Então os processos de mudança eles vão se tornando incrementais. Isso é compreender, né, o comportamento da organização como um sistema. Então isso é só para demonstrar para vocês como essa escola do comportamento organizacional ela tem múltiplas teorias, né, que vem desde a psicologia, passando pela sociologia, a antropologia para estudar cultura, por exemplo, chegando na ciência política. E para falarmos da ciência política, é importante aqui situarmos, então, dois autores. O Herbert Simon, que em 1947, na obra Comportamento Administrativo, ele vai mostrar a importância, né, do homem administrativo. O que é o homem administrativo? É aquele homem que não consegue maximizar tudo na organização, mas vai trabalhar de acordo com as informações que tem. Não é necessariamente one and the best way da administração científica, mas é aquilo que está ao seu alcance. Outra questão importante que advém da obra do Simon é todo o desenvolvimento da área de policy making, né? Uma relação entre processos decisórios e policy making, dando origem, por exemplo, às ideias de agenda de políticas públicas, formulação de políticas públicas, como as ideias do Lindblom e do método incremental, em contraposição àquele método racional, como se tudo fosse dentro de uma racionalidade ilimitada. Isso é só para mostrar para vocês como que essa escola do comportamento organizacional, então, ela faz uma equalização entre a abordagem da organização informal, que vem da escola de relações humanas, com a abordagem da organização formal. Então, por isso que a gente vai dizer que as escolas contemporâneas elas têm duas características na administração. A primeira é que elas começam a se deslocar para o estudo das organizações como sistemas abertos. E a segunda
é que elas passam a equalizar os estudos de organização como sistema formal com os estudos de organização como sistema informal. Muito bem. Então, esta era a nossa revisão da aula anterior e agora nós estamos aptos a iniciar o conteúdo da aula de hoje, quando vamos tratar a sexta escola da administração, que é a teoria dos sistemas. Pergunto a vocês, alguma dúvida, pergunta ou questão? Se não houver, nós vamos prosseguir. Então vamos prosseguir, pessoal, mas fiquem à vontade para perguntar a qualquer instante, abrindo o microfone ou utilizando o nosso chat. Então, na aula de hoje, estamos usando esse capítulo 14 da obra Teoria Geral da Administração, do professor Maximiano, professor de longa data da FEA-USP. Vocês já conhecem esse livro, já usamos outros capítulos em aulas anteriores. Na aula de hoje, estamos usando o capítulo 14, Pensamento Sistêmico, para apresentar a escola da teoria dos sistemas em administração. Localizando as escolas da abordagem contemporânea, vocês podem observar que nós já estudamos a escola do comportamento organizacional, que surge nos anos 50. Na aula anterior que foi gravada, eu mencionei brevemente essa escola da administração quantitativa no início da aula, mostrando que é uma escola que vai trazer um conjunto de princípios e técnicas de otimização, simulação e previsão para a administração, com avanços que ocorreram na área militar para a área civil no pós-Segunda Guerra Mundial, dando origem na administração a uma área chamada pesquisa operacional. E que para a gestão de políticas públicas é fundamental, a partir de abordagens quantitativas da matemática computacional e da estatística, por exemplo, para se estudar avaliação de políticas públicas, né, indicadores e assim por diante. Inclusive, quem tem interesse em avaliação de políticas públicas, né, no nosso curso, vocês vão ter uma série de disciplinas de método e depois de avaliação e indicadores que usam muito de uma base quantitativa da estatística. Eu sei que muitas vezes alunos de GPP não apreciam métodos quantitativos, mas são um instrumento fundamental. Não tem como discutirmos avaliação de políticas públicas, por exemplo, sem trabalharmos minimamente com métodos quantitativos, sobretudo da estatística. E na aula de hoje nós vamos apresentar então essa escola que é a teoria de sistemas. Não teremos tempo hábil para apresentar a teoria da contingência, mas no início da próxima aula nós apresentamos a teoria da contingência para vocês. Neste caso, ao apresentar a teoria da contingência para vocês, nós vamos também demonstrar que a teoria da contingência, a depender do livro, não é tratada como escola, mas sim como um movimento de reinterpretação da administração no final do século XX. Mas isso nós discutimos na próxima aula. Vamos focar, então, na aula de hoje, aqui na teoria de sistemas. Para iniciar a aula, como sempre, nós precisamos nos localizar no tempo. E essa localização depende, obviamente, de olharmos para a fase organizacional que nós nos encontramos. Estudar as escolas contemporâneas, sempre estamos nessa fase moderna, que é uma fase do pós-Segunda Guerra Mundial. Nessa fase moderna, a principal característica, como vocês já sabem, gradativamente as organizações elas vão sendo cotejadas com o ambiente externo. Não mais pensamos as organizações apenas pelo seu sistema fechado, a dimensão intra-organizacional, mas pensamos as organizações como um sistema aberto. A relação das organizações no seu ambiente competitivo, a relação das organizações com a economia, com a política, com a sociedade, enfim, seja no setor público, seja no setor privado. Muda o papel do Estado,
as organizações vão intervir na economia e na sociedade, como no estado de bem-estar social pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, inicia-se o processo de multinacionalização das empresas privadas, que leva à competição. Enfim, são processos como esse que eu acabei de descrever que vão gerando essa relação entre organização e ambiente externo. Então, vocês podem observar que, ao se estudar a teoria de sistemas como escola, nós vamos estar estudando uma escola que é formal, mas que está voltada para um sistema aberto. Diferente do taylorismo, do fayolismo e da burocracia, que, como vocês muito bem puderam responder essa questão 5, se voltando para a dimensão intra-organizacional, vejam, por exemplo, as respostas que a Vitória e a Laís trouxeram nas suas questões para a aula de hoje. Elas sempre fizeram descrições muito relacionadas à dimensão intra-organizacional. Seja a resposta da Vitória, olhando para a Caixa Econômica Federal, seja a resposta da Laís, olhando para o sistema de educação pública. Agora, ao estudarmos a teoria de sistemas, vocês vão perceber como que o estudo da administração ele se desloca de um sistema fechado para um sistema aberto. Muito bem. Então, vamos começar definindo. A teoria de sistemas, ou pensamento sistêmico, ela tem como pressupostos, em primeiro lugar, visualizar a interação de componentes que se agregam, né, e formam um todo, um conjunto. Enquanto nas escolas clássicas nós estudamos as organizações a partir das suas partes, no pensamento sistêmico nós vamos estudar as organizações a partir do todo. Exemplo, o taylorismo está olhando para a organização a partir do processo produtivo, na linha de produção e tentando buscar a especialização do trabalhador na linha de produção e assim gerando racionalização ao processo produtivo. Eu não estou olhando para o todo, eu estou olhando para a parte. Enfim, quando nós começamos a olhar para o todo, esse conjunto requer você pensar as inter-relações entre as diversas partes de uma organização. Pensando estrutura organizacional a partir do processo administrativo ou do fayolismo, às vezes você estava pensando a subdivisão da organização em partes, a ideia de departamentalização. Quando eu começo a discutir teoria de sistemas, eu quero já entender a inter-relação entre essas diversas partes num todo. Parem, pensem, por exemplo, uma discussão contemporânea de políticas públicas não requer apenas uma abordagem setorial, requer uma abordagem, muitas vezes, intersetorial. E a palavra que nós mobilizamos na literatura é a transversalidade das políticas públicas. Como que as diversas áreas de políticas públicas se relacionam? Educação, saúde, assistência. Então, isso é só para ilustrarmos para vocês o que é essa ideia de um pensamento sistêmico. Eu não quero olhar para uma parte, eu quero olhar para o todo. Mas um segundo pressuposto do pensamento sistêmico, se eu estou olhando para o todo, eu preciso compreender a multiplicidade e a interdependência das diversas causas e variáveis de problemas complexos. O século XX foi um século muito marcado por uma visão atomística da realidade. Você tenta subdividir a realidade, separá-la para melhor interpretá-la. À luz da ciência, o século XX levou, por exemplo, a uma ideia de subdivisão de disciplinas, criando disciplinas e subdisciplinas. É diferente de um processo nesse século XXI, que você tenta discutir as relações inter e trans, né? A interdisciplinariedade, a transversalidade, né? Muitos problemas são problemas complexos, eles não têm uma causa e uma variável única a partir de uma relação linear. Às vezes eles têm causas e variáveis, né, que não são meramente lineares e são muito difíceis de você, por exemplo, diagnosticar um problema. Por isso que se usa muito o termo problemas complexos.
que em políticas públicas, às vezes, utilizamos um anglicismo, weak problem. O que são weak problem? Problemas não estruturados. Quando você cria um problema para um determinado ator, você pode estar solucionando um problema para um outro ator. Ou seja, os problemas são intercambiáveis na sociedade. Ou se você parar para pensar, a racionalidade para resolver um problema não pode ser uma racionalidade de uma área de conhecimento. Vamos discutir um problema público. Não basta eu ter uma racionalidade econômica ou uma racionalidade jurídica. Eu tenho que ter uma racionalidade administrativa, gerencial, uma racionalidade sociopolítica. Vejam, isso está na base da formação em gestão de políticas públicas. Um curso multidisciplinar media diversas racionalidades para pensar problemas complexos na sociedade. Então, você precisa integrar esses conhecimentos das diversas partes que antes estavam especializados. E esse processo de integração de conhecimentos especializados, ele dá origem a isso que nós chamamos de um pensamento sistêmico. E uma quarta característica que você começa a considerar o ambiente externo. Se antes você estava sempre pensando a organização como um sistema fechado, apartado do seu ambiente externo, agora você tem que pensar as múltiplas relações entre organização e ambiente externo. Por exemplo, como que uma mudança na economia influencia uma organização? Como que uma mudança na sociedade influencia uma organização? Como que uma mudança na política influencia uma organização? São os ambientes externos. Ambientes externos a gente pode trabalhar em múltiplas dimensões. Desde um ambiente externo imediato que circunda uma organização, por exemplo, no setor público, eu tenho que pensar a relação entre poder executivo e poder legislativo para poder ter uma agenda governamental. Nenhuma agenda governamental avança no nosso sistema sem uma relação entre executivo e legislativo. Assim como eu posso pensar o macroambiente, né? Como que uma mudança no ambiente econômico advindo da pandemia impacta as organizações públicas. Por exemplo, como que a diminuição do nível de atividade econômica diminui a arrecadação governamental e coloca limites ao custeio e ao investimento público. Essas são discussões que consideram as organizações como sistemas abertos. Qual é a origem dessa teoria dos sistemas? A partir dos anos 50, do século passado, né? Transição, então, de um mundo atomístico para um mundo holístico. Como eu disse para vocês, o mundo atomístico, você pega o todo e começa a estudar as partes. Então, você fragmenta a sua interpretação a partir de uma parte ou de uma especialização. Uma visão holística já requer a compreensão do todo, a partir das inter-relações. Autores que foram importantes na área de administração para essa teoria de sistemas, que não é uma teoria da administração, pelo contrário, é uma teoria que vem da biologia. Parem e pensem, né? O corpo humano, pensando o homem como um ser social, mas também como um ser biológico, né? E como que você acaba tendo um processo de interpenetração entre esses dois seres, né? O ser social com o ser biológico. A mesma questão você traz para as organizações. Se você pensa as organizações como um organismo, uma organização ela é simultaneamente um sistema técnico de processos, de estruturas, de instrumentos de trabalho, mas também de um sistema social, de comportamentos, de relacionamentos. Então você precisa equalizar esses dois sistemas para ter uma compreensão holística da organização. Então você tem Bertalanffy, que é um biólogo alemão, que traz essa ideia da teoria geral de sistemas, que ele vai dizer, né, olha, o ser humano é simultaneamente um sistema fisiológico, né, que é o homem biológico, com um sistema psicológico, que é o homem social. Ele está constituído simultaneamente de células, de órgãos, mas também de atitudes e de expectativas. E você acaba tendo uma relação entre esses dois sistemas.
E você tem várias interpretações na ciência sobre isso, até numa perspectiva da ciência oriental com a ciência ocidental. Pegam, por exemplo, a medicina chinesa tradicional, a forma em que ela faz essa interpenetração entre homem social com homem fisiológico. Enfim, é só para podermos ilustrar como esse pensamento da teoria de sistemas é um pensamento multidisciplinar, não é algo da administração. Na área da administração, esses dois autores, Katz e Ken, na década de 50, então, vão, à luz dos seres humanos, pensar as organizações como um sistema e um sistema aberto, né? E essa é uma interpretação que advém da psicologia social. E um sistema aberto que depois vai ser pensado simultaneamente como um sistema técnico e um sistema social. E alguns conceitos que são trabalhados na teoria de sistemas, independente da área de conhecimento, são essa interação com o ambiente. Você pode pensar na biologia, por exemplo, como que o ser humano tem trocas com o ambiente, por exemplo, trocas de energia, a própria ideia de entropia, né? Traga isso para pensar uma organização. Qual a relação entre uma organização, seja ela qual for, com o ambiente? Como que uma organização influencia o ambiente e como que o ambiente influencia a organização? Vamos pensar sobre isso. Ou como que você pode gerar sinergias entre diferentes organizações para gerar um resultado. A ideia de que o todo é maior do que a soma das partes, por exemplo. Um outro conceito é o conceito de equifinalidade. Como que duas organizações distintas, às vezes no mesmo segmento, podem alcançar resultados similares com modelos de gestão distintos. Isso pode ocorrer. Parem e pensem, usando até o exemplo da Vitória, que trouxe para nós a Caixa Econômica Federal, uma organização bancária. Continuando com exemplos na organização bancária, vamos pensar dois bancos privados, que são líderes no Brasil, o Banco Itaú e o Banco Bradesco. Parem e pensem, Itaú e Bradesco são bancos completamente distintos do ponto de vista de modelo de gestão e cultura organizacional. Mas são bancos que têm resultados similares do ponto de vista de desempenho. São bancos líderes no Brasil, por exemplo. O Banco Itaú é muito relacionado a um modelo de gestão mais tecnológico, né? O Banco Bradesco já tem uma coisa muito mais baseado no tradicional, nas relações interpessoais, naquele processo de interiorização, na aproximação mais com o usuário, numa linguagem simples. Enfim, é só para mostrar esse conceito de equifinalidade, que é um conceito fundamental em administração, que vai dizer o seguinte: não necessariamente existe o único e melhor caminho, como se pressupunha no Taylorismo. Você pode ter caminhos distintos a depender da organização e organizações similares chegarem a resultados semelhantes utilizando-se de modelos de gestão diferentes. Esse é o conceito de equifinalidade. Enfim, a ideia e o conceito de sistema, pessoal, é muito simples, né? Um sistema é sempre um conjunto de entidades que são chamadas de partes, elementos ou componentes. A depender da literatura, então, o que é um sistema? É um todo formado por partes. Essas partes são elementos ou componentes, tá? E você pressupõe que existe uma relação ou interação entre essas partes para formar o todo. E você tem uma visão, então, de uma entidade nova e distinta criada por essa relação, que traz a ideia de um sistema. Uma forma de interpretar um sistema, então, é que essas partes, elementos ou componentes são subsistemas. Todo sistema é formado por subsistemas. Vejam como que o termo sistema é muito utilizado no setor público, quando eu falo assim, Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS é um sistema de educação, de saúde, formado por diversas partes dentro das relações intergovernamentais. Pensando a Federação Brasileira, qual é o papel que cabe ao governo federal, qual é o papel que cabe aos governos estaduais, qual é o papel que cabe aos governos municipais,
a conceituação de saúde, o que é o atendimento primário, o que é o atendimento de média complexidade, que já não está no posto de saúde, mas está nos hospitais, qual a relação entre isso, ou seja, você forma um sistema. Então, todo sistema é um conjunto de partes, elementos ou componentes que têm as suas inter-relações. Esses componentes podem ser desde componentes físicos, concretos, equipamentos, instalações, pessoas, até componentes conceituais e abstratos, que são ideias, procedimentos, regras, só para que vocês possam entender. Lembrando que aqui a gente ainda está apresentando o conceito de uma forma muito abstrata, né? Quando vocês avançarem no curso de gestão de políticas públicas, em muitas disciplinas de administração, vocês vão usar o conceito de sistema. Por exemplo, gestão de recursos humanos, que é uma disciplina que é o ministro. Nós vamos falar de um sistema de recursos humanos formado por subsistemas de recursos humanos. Como que esse sistema, que é um todo, é formado por um conjunto de partes que devem ter uma inter-relação. Por exemplo, qual a relação entre o planejamento da força de trabalho com o processo de recrutamento e seleção numa organização pública? Eu tenho que ter um planejamento de força de trabalho para ter uma dimensão quantitativa e qualitativa dessa força de trabalho, para poder definir o recrutamento e a seleção. Qual é o perfil de trabalhador que eu quero selecionar? Quantos trabalhadores eu necessito recrutar? Isso é só para mostrar como que se você cria uma ideia de sistema e você pensa o funcionamento desse sistema a partir de subsistemas, que são esses elementos ou componentes. Uma organização como sistema aberto pode ser visualizada como nesta figura, que não é nova para vocês, mas eu apresento ela de uma forma distinta, porque em aulas anteriores, quando nós trabalhamos com os critérios de eficiência, eficácia e efetividade, nós já pensamos a organização a partir de uma cadeia de valor. Lembrando, toda organização é um agrupamento social que tem uma determinada intencionalidade. Para que ela atinja o seu objetivo, ela vai precisar processar recursos. Esses recursos que nós chamamos de inputs ou insumos. Recursos humanos, materiais, informacionais, financeiros, né? Ao processar isso, ela gera outputs, que são produtos, serviços, né? E isso tem um impacto no meio. Esse meio aqui são pessoas recebendo isso, a forma que esses produtos ou serviços geram impactos e efeitos na sociedade, e a forma que isso retroalimenta a organização. Essa é uma ideia de organização como sistema, né? Numa relação entre a organização como sistema fechado com o meio como sistema aberto. Então, a organização como sistema, ela sempre vai ter uma entrada de recursos que vem do meio, que ela vai processar. O seu processamento da sua dimensão intra-organizacional e a saída, que são os resultados que essa organização está gerando em termos de produtos, serviços e impactos e efeitos na sociedade. Então, sempre é uma relação entre organização e ambiente. De onde advêm os recursos de uma organização? Do ambiente. Recursos humanos, eu vou buscar no mercado de trabalho, recursos financeiros, eu vou buscar no mercado de capitais, enfim, recursos materiais, eu vou buscar a partir da relação com fornecedores, suprimentos. Então, você já gera uma relação dessa organização com um conjunto de ambientes. E aquilo que a organização processa, ela gera em termos de produtos e serviços que vão impactar o meio. Então, você tem um processo de retroalimentação na relação entre essa organização e esse ambiente. Essa é a ideia de organização como um sistema. Em termos de estrutura de sistemas, vamos então definir o que é cada uma dessas relações. O que são entradas ou inputs, né? São os elementos ou os recursos físicos e abstratos que o sistema é feito, incluindo todas as influências e recursos recebidos no meio ambiente. Então pensem, a Universidade de São Paulo, né, vai buscar seus alunos na sociedade a partir de um processo baseado no vestibular, né? Vai buscar seus recursos financeiros
a partir de uma relação com o governo do Estado, embora tenha autonomia financeira, depende de um imposto, que é o ICMS. 5% do ICMS arrecadado no Estado de São Paulo é que financia a universidade. Olha o impacto do ambiente na universidade. Neste momento de crise econômica e diminuição da arrecadação, diminui a cota-parte do ICMS, que é repassada para a universidade, o que coloca um limite ao custeio e aos investimentos na universidade. Isso é para a gente pensar essa relação entre a organização, né, e o ambiente externo pelas entradas ou inputs. Toda organização também tem seus processos, ou seja, pense aí o processo administrativo, intra-organizacional, que vai justapor todos esses componentes e transformar isso em resultados, né? Como que na universidade você tem a área acadêmica e a área administrativa sendo processada para gerar ensino, pesquisa e extensão. E a forma que esse ensino, essa pesquisa e essa extensão impactam na sociedade. O ensino, a partir da formação de aproximadamente 50 mil alunos de graduação por ano na universidade, colocados à disposição do mercado de trabalho. Na pesquisa, a geração de conhecimentos, de patentes que vão impactar na concepção de uma série de produtos e serviços, na extensão, apoio que a universidade dá a partir da prestação de serviços à comunidade. Esses são os processos, né, que estão sendo produzidos por uma relação entre a área acadêmica e a área administrativa da universidade. E, obviamente, essa área acadêmica tem múltiplas áreas, a área administrativa tem múltiplas áreas, gerando saídas, que são os resultados, né, que você quer atingir, e o feedback, que é quando você tem, então, essa relação entre aquilo que você está gerando no meio e aquilo vai retroalimentando a própria organização. Essa é a ideia de organização como um sistema aberto. Entradas, processos e saídas. E essa saída gera uma retroalimentação em relação às entradas. Por exemplo, se ao longo de uma década o processo educacional da Universidade de São Paulo se deteriora, a tendência é ter um processo formativo com alguma falha, isso é captado pela sociedade, deve diminuir a demanda por parte da sociedade em relação à entrada na universidade. Isso é só para mostrar essa relação de retroalimentação ou feedback. Tá? Se durante muito tempo a sociedade não percebe a importância da universidade, o financiamento público da universidade pode perder legitimidade e a sociedade apoiar uma redução do orçamento da universidade, por exemplo. Isso é um processo de retroalimentação ou de feedback que ocorre numa relação entre universidade e sociedade. Parem, pensem, a USP, que sempre foi muito conservadora, o tempo que ela levou para entrar no sistema de cotas, o tempo que ela levou para melhorar o processo de comunicação com a sociedade, isso fez ela perder uma certa legitimidade perante a sociedade. Inclusive faz com que, muitas vezes, parte das pessoas não saibam o que é a universidade. Isso pode ter um impacto na relação entre sociedade e universidade. Isso é para ilustrar esse processo de feedback aqui, que está no conceito de estrutura dos sistemas. Um outro conceito importante é o conceito de ambientes organizacionais. Se na teoria de sistemas nós estamos estudando o ambiente externo, é importante que vocês visualizem o ambiente externo para além da organização. A organização é minha dimensão intra-organizacional, ou seja, é a organização como sistema fechado. Quando eu vou me deslocando para o sistema aberto, eu tenho dois tipos de ambiente. O ambiente imediato, que depende da sua organização. Suponha que seja uma organização privada. Vamos pegar aqui um banco qualquer. Qual que é o ambiente imediato de um banco? Por exemplo, do Banco Itaú. Qual é o ambiente imediato do banco? São todos os concorrentes desse banco, Banco Bradesco, Santander, Banco do Brasil, a Caixa Econômica, todos os fornecedores desse banco, a relação que esse banco tem com sindicatos de trabalhadores, com seus distribuidores, com seus clientes. Isso é o ambiente imediato. Isso é uma primeira relação
entre organização e ambiente externo. E existe também o macroambiente. O que é o macroambiente? Às vezes é um nível abstrato quando você pensa nas dimensões econômicas, sociais, jurídicas, tecnológicas, ecológicas ou políticas. Como que mudanças, por exemplo, nesse macroambiente impactam na organização. Exemplo, como que uma mudança na economia impacta na organização a longo prazo. Exemplo, como que uma tendência de uso de energia limpa vai diminuir o Professor, travou? Isso travou aqui para mim, gente. Não mais alguém? da Covid-19. Como que a Professor, Covid-19 impacta a organização. Essa é uma relação de ambiente externo. Isso é para ilustrarmos, Professor. então, para vocês, antes de eu voltar a palavra, que eu estou vendo que alguém quer perguntar, o que são esses conceitos de ambiente externo. O ambiente externo é sempre um ambiente que está para além da dimensão intraorganizacional. E eu posso pensar desde esse ambiente imediato que circunda a organização até o macroambiente. Fique à vontade quem queria perguntar. Não, professor, é porque o senhor travou aí por 1 minuto, mais ou menos. Quanto tempo? Cerca de 30 segundos, mais ou menos, que o senhor ficou travado quando começou a explicar aí o que era o ambiente imediato. Então eu vou retornar essa explicação. Tá, ok. Obrigado, Wilson. Então eu estava mostrando para vocês, antes do travamento, que quando pensamos em ambientes organizacionais, a teoria de sistemas traz o ambiente externo. E o ambiente externo é qualquer ambiente para além da organização. A organização é minha dimensão intra-organizacional. O ambiente imediato é o primeiro ambiente externo. Pense em uma organização. Pode ser a Caixa Econômica Federal, do exemplo da Vitória. Qual é o ambiente imediato da Caixa Econômica Federal? São seus concorrentes, a relação entre a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Vocês que em economia estudam estrutura de mercado. Qual é a estrutura de mercado no mercado bancário brasileiro? É uma estrutura oligopolista. Como que isso define a relação entre bancos e clientes? Ou como que isso define a relação entre bancos e fornecedores? Isso é só para vocês pensarem o que seria um ambiente imediato de uma organização. Cada organização tem o seu ambiente imediato, que é aquele ambiente que marca as principais relações que essa organização tem com outras organizações. E temos também o macroambiente, que é um ambiente mais distante, às vezes abstrato, mas que é fundamental. Como que mudanças na economia impactam na organização? Como que mudanças na sociedade impactam na organização? Como que mudanças na ecologia impactam na organização? Parem, pensem o contexto da pandemia da Covid-19. É uma mudança de padrão ecológico, né, que traz uma crise sanitária que tem impactos na economia, na sociedade, mesmo na adoção de novas tecnologias, enfim. Isso é só para ilustrar o que é uma análise ambiental, que é uma análise, portanto, que vai para além da dimensão intra-organizacional, que é fundamental na teoria de sistemas. Alguma dúvida, pergunta ou questão em relação aos ambientes organizacionais? Muito bem, eu descompartilhei a tela só para ver se está ok. professor, em relação ao compartilhamento, se temos alguma questão no chat, mas creio que a transmissão voltou para todos. Fabiana, você estava colocando algo? Quer perguntar? Isso, eu ia falar, esse ambiente macro, né, o macroambiente, ele envolve também outros conjuntos de outros sistemas, né? Por exemplo, fiquei pensando na questão da democracia, eu penso sistema político, Sim. ou legislação, sistema jurídico de justiça, sei lá.
né, de uma forma... então, envolve, para além de essa questão do ambiente, também outros sistemas, né, e essa relação complexa, que também é necessária. Isso, cada ambiente é formado por um sistema e um conjunto de subsistemas. Como vocês podem ver nesse slide, Fabiano, eu posso pensar num sistema econômico, num sistema social, num sistema jurídico, num sistema tecnológico, num sistema ecológico, num sistema político, né? E você tem inter-relações entre esses sistemas, e mesmo em cada sistema você tem os subsistemas, né? Então, dentro do sistema econômico, eu tenho que pensar o sistema produtivo, o sistema bancário. Então, essa traz uma ideia de sistemas e de subsistemas, ou seja, o sistema é o todo e o subsistema são as partes, né, e as inter-relações entre essas partes. Então, essa é uma forma de você pensar, né, a teoria de sistemas. Você sempre está pensando múltiplos sistemas em diversos níveis, né? Eu posso pensar desde um sistema interno da organização até a relação dessa organização com o seu sistema competitivo no ambiente imediato, até a relação dessa organização com o seu macro ambiente, né? Os diversos sistemas na sociedade a partir de múltiplas dimensões, né? E sempre pensando também as relações de causa e efeito. Tá? Então, esse é um conceito bastante abstrato, que aí depende da forma em que cada um visualiza as organizações. Okay? Mas é fundamental, porque após a Segunda Guerra Mundial, a compreensão do ambiente externo, né, para as organizações, sejam públicas ou privadas, é fundamental. Como a Laís respondeu, né, depois, a partir dos anos 60 e 70, a gente começa a pensar as relações entre organização e sociedade. Pega o caso do Brasil a partir da redemocratização. Não basta mais eu pensar a escola como um sistema fechado, eu tenho que pensar a escola em relação com a sociedade, sobretudo a comunidade onde ela está, por exemplo. É uma relação entre a escola e o seu ambiente imediato, no seu território, por exemplo. Okay? Então, isso é apenas para trazer uma estrutura de pensamento para a gente pensar os diversos ambientes organizacionais. Para aí avançamos para o final da aula. Temos ainda 10 minutos de aula, pessoal, para finalizarmos, tá? Essas bases do pensamento sistêmico na TGA, né, elas trazem, então, uma visão integrada das organizações, que a gente chama de visão multinível, como que eu tenho que pensar a organização a partir de múltiplos níveis de organização, o nível interno, do ambiente externo imediato, do macroambiente, né, e como que isso interfere sobre o processo administrativo. Embora a teoria de sistemas surja nos anos 50, alguns autores ainda na escola clássica, como Mary Parker Follett, durante a fase embrionária da Escola de Relações Humanas, já falavam de um modelo holístico de gerência, né? Para você levar em consideração não apenas a relação entre indivíduos no ambiente de trabalho, mas pensar também os fatores externos, como fatores ambientais, políticos e econômicos. O próprio conceito também de organizações como sistemas sociotécnicos, que surgem a partir dos anos 40, 50 e 60. Né? Então, a organização sendo pensada como um sistema técnico formal, mas como um sistema social informal, e a necessidade de você equalizar esses dois sistemas na análise organizacional. Okay? E lembrando que esse pensamento sistêmico na teoria geral da administração, ele não é originário da administração. Para aqueles que leram o texto, perceberam que ele é originário de um movimento em diversas ciências, como na própria biologia, medicina, e que vai entrando também nas ciências humanas e nas ciências sociais aplicadas. Enfim, deixa eu então apenas demarcar aqui esses conceitos que nós colocamos no último slide, né? Então, organizações como sistemas, né? A organização é pelo menos um conjunto de dois sistemas que se influenciam mutuamente, né? O sistema técnico, que é a ideia que nós temos da organização como sistema formal, estruturas,
processos, instrumentos, que traz até a ideia da abordagem mecanicista, a organização como máquina, né? Uma máquina composta por um conjunto de partes técnicas, mas também temos que olhar para a organização como um sistema social, um conjunto de manifestações de comportamentos de indivíduos e equipes, né? Que é algo que veio com a escola de relações humanas e depois a escola do comportamento organizacional consagrou, né? E lembrando que agora a ideia não é se deter a um sistema em detrimento de outro, mas como você equaliza os dois sistemas, por isso a ideia de organização como um sistema sociotécnico, ela é mutuamente um sistema técnico e social. Uma outra ideia de organizações como sistemas é trabalhado por Burns e Stalker na década de 60, que é você pensar ainda que esses sistemas podem ser mecânicos ou podem ser orgânicos. Os sistemas mecânicos guardam relação com organizações mais rígidas, que estão baseadas na abordagem mecanicista da escola clássica, né? Então tem essa ênfase individual, no relacionamento no tipo autoridade-obediência, no ambiente de trabalho, confiança muito relacionada às normas e às regras, com forte hierarquia. O que você está buscando é um sistema mecânico para gerar estabilidade e previsibilidade organizacional, que é a própria ideia da burocracia. Ou as organizações como sistemas orgânicos, que já tem uma relação muito mais com a escola de relações humanas e com o comportamento organizacional. Então a ênfase não está no indivíduo, mas está na equipe de trabalho, como que você cria confianças e crenças que geram interdependência entre essas pessoas, né? Essas pessoas começam a trabalhar organicamente, partilhando de responsabilidades, enfim. Neste caso, a ideia é muito mais de constituir equipes mais flexíveis e com capacidade de adaptação a partir do seu conjunto de valores e crenças a cada uma das situações, tá? Então, a ideia de sistemas, ela também pode ter variações. Eu posso ter sistemas mais mecânicos, a abordagem mecanicista, que guarda a relação com as escolas clássicas, dentro de uma concepção muito mais da organização como sistema técnico, versus a organização como um sistema mais social, que são os sistemas orgânicos que buscam criar relações mais recíprocas e adaptativas para as equipes de trabalho. E lembrando que essa teoria geral de sistemas, né, ela guarda uma relação com a metáfora, né, que a gente tem em gestão de políticas públicas, né? Pensem o curso de gestão de políticas públicas tal qual nós apresentamos ele para vocês na nossa primeira aula, né, como um curso multidisciplinar, que justapõe administração, economia, direito e ciência política. Nós não estamos trabalhando essa realidade da gestão de políticas públicas de uma forma compartimentada. Pelo contrário, nós estamos buscando uma multiplicidade de racionalidades para interpretar os problemas públicos, né? Isso é uma forma de compreendermos essa ideia do pensamento sistêmico, né? Que é um pensamento multinível, multirracional, enfim. As ideias básicas, né? Que esses sistemas são formados de partes interdependentes, né? Mas a gente tem que ter um tratamento complexo de uma realidade complexa. Não basta para nós solucionarmos um problema público aplicar a racionalidade jurídica ou aplicar a racionalidade econômica isoladamente. Todo problema público ele é simultaneamente jurídico, econômico, político e administrativo. Como que essas diferentes racionalidades se colocam para pensar um problema? Esse é um diferencial no processo de formação acadêmica de GPP, né? Ele é um processo muito mais holístico, em colocar essas múltiplas racionalidades para se pensar o setor público. Daí a importância, inclusive, de vocês, como alunos, calibrarem esse processo formativo no decorrer do curso, por mais que vocês possam ter preferências por determinadas áreas de conhecimento
no decorrer do curso, mas a formação em GPP, de fato, ela busca fazer essa calibragem entre diversas áreas de conhecimento, que guarda a relação, então, de você pensar GPP como um sistema composto por diversos subsistemas, o econômico, o jurídico, o administrativo e o político. E para terminarmos a aula, é importante pensarmos em modelos de gestão na atualidade que estão baseados na teoria geral de sistemas. E aqui a gente pode ilustrar alguns para vocês. Um primeiro seria, por exemplo, a discussão de qualidade total, né? Quando se pensava qualidade nas organizações até os anos 60, se pensava qualidade como uma área, e não qualidade como algo inerente a todo processo produtivo. Então, até os anos 60, qualidade era um departamento de inspeção de qualidade, não qualidade como algo inerente ao processo produtivo. Quando você pensa em qualidade como algo inerente ao processo produtivo, a qualidade tem que estar em toda a cadeia de valor, na entrada, no processamento e na saída. Isso é pensar a organização como sistema. A própria ideia de gestão por processo, como que você pensa uma organização por múltiplos processos que se encadeiam para produzir um determinado bem ou serviço, tá? Dentro de uma teoria de sistemas. A própria ideia de gestão estratégica, como que uma organização ela pensa o presente a partir de uma relação olhando para o futuro por mudanças que podem ocorrer no ambiente externo. O que será uma universidade dentro de 25 anos? Como que eu começo a mudar a Universidade de São Paulo hoje para se adaptar durante a próxima geração, ou 25 anos, para que ela seja uma universidade de fronteira? Isso é uma ideia de gestão estratégica. É você tomar decisões no presente que têm implicações no futuro, seguindo as tendências que ocorrem na economia, na sociedade, enfim. A ideia também de organizações em rede. Cada vez mais pensamos organizações como contratos em rede. O setor público cada vez mais é um contrato em rede entre múltiplas organizações do setor público com o terceiro setor e a iniciativa privada, né? Essa ideia de organização em rede está dentro de um sistema também. Se alguma parte desse sistema falha, todo o sistema falha. Enfim, então como que você pensa a rede de contratos dentro de uma cadeia produtiva, né? E, por fim, a abordagem situacional, né? O que é uma abordagem situacional? Isso vai ficar mais claro na próxima aula, quando na introdução nós trabalharmos com a abordagem contingencial, mas é uma ideia distinta da administração no início do século XX. No início do século XX, na administração, no âmbito das escolas clássicas, se acreditava que existia um único e melhor caminho, o que no Taylorismo se chamava de one and the best way, em língua inglesa. No final do século XX, você passa a ter um relativismo dessa interpretação, que é o seguinte: tudo depende de um ajuste com a situação ou contexto. O que pode servir para uma determinada organização pode não caber para outra organização, que é aquela ideia, então, de equifinalidade, de abordagem situacional, de você pensar os modelos de gestão a partir de um determinado contexto. Enfim, é só para vocês verem como que, ao longo de 100 anos, vai mudando a concepção da administração, né? No início, nas escolas clássicas, se pensava num único e melhor caminho. No final do século XX, decorridos 100 anos de ciência da administração, já se passa a pensar a administração por uma abordagem situacional, que pode caber para uma organização, pode não caber para outra organização. Você tem que adaptar os modelos de gestão a depender da situação de cada organização. Enfim, isso é só para mostrar para vocês algumas das ideias da teoria de sistemas em modelos de gestão, ou mesmo considerando princípios administrativos entre o final do século XX e esse início do século XXI. Vamos então finalizar nossa aula. Eu tenho aqui um tempo para perguntas e dúvidas para vocês no final. Fiquem muito à vontade. Antes, porém, quero apresentar a questão 6, que vocês vão entregar até a próxima aula, tá?
Até quarta-feira, tá, pessoal? Tá até dia 19 aqui, 19 é quinta, mas até quarta, porque a gente faz a correção na quinta-feira, tá? E a explicação do trabalho final, que eu faria na aula de hoje, na próxima aula, como a gente terá mais tempo, eu faço na próxima aula. Lembrando que o trabalho final é muito simples, né? Porque vai ser essas questões que vocês estão entregando aula a aula e mais um ensaio, que eu vou explicar para vocês o que é esse ensaio e como vocês devem realizá-lo, que é uma questão simples, vocês vão escolher um tema e vão desenvolver entre 2 e 3 páginas. Então, deixa eu apresentar para vocês a questão da próxima aula, aí nós compartilhamos a tela e vocês podem perguntar se houver alguma dúvida. Então, próxima aula, pessoal, é no dia 19, né? E vocês entregam essa questão até o dia 18. Uma questão muito simples. Tomando a teoria geral de sistemas nos estudos de administração, pense no setor público brasileiro e ilustre casos de aplicação dessa abordagem para pensar a gestão de políticas públicas. Tá? Então, um exercício muito simples, que baseado na aula, que nós apresentamos o pensamento sistêmico, vocês devem trazer para a questão algo que ilustre esse pensamento sistêmico na gestão de políticas públicas na atualidade. Vou descompartilhar a tela e vocês podem ficar à disposição para perguntar, questionar, se for o caso. E aqueles que já estão satisfeitos com a aula, fiquem muito à vontade. Agradeço pela presença de vocês. Hoje tivemos um quórum relativamente baixo, né? Agora estamos terminando a aula com 21 alunos, o que na verdade são 19 alunos, excetuando eu e o Wilson, o nosso monitor. A gente sabe que é final de semestre, as atividades começam a se sobrepor, mas não percam o ritmo aí no final da disciplina, né? Esse final ele é fundamental para nós integrarmos todo o conhecimento que nós fomos obtendo no decorrer da disciplina para compreender a atualidade. Isso que é o importante, né? Porque quando nós estudamos essas escolas de administração no passado, não é simplesmente um conhecimento do ponto de vista de cultura administrativa. É como compreendemos esse conhecimento que foi gerado no passado para interpretar o presente. Muito bem. Dúvidas, perguntas, fiquem muito à vontade. Muito bem, pessoal. Estou vendo aqui já algumas mensagens, vocês agradecendo pela aula. Se não há dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Vejo vocês na próxima semana. Wilson, podemos terminar a gravação da